Queridos, amados, iluminados irmãos de caminhada, boa noite a todos. Sejamos todos mais uma vez muito bem-vindos na Caminho da Paz. Que esta noite possa ser uma noite iluminada, maravilhosa. Está um pouquinho fresquinho na rua, está uma temperatura bastante agradável em vista de outros dias que está bem quente. E que nós possamos essa noite também recebermos as informações necessárias através das lembranças do Evangelho de Jesus que a nossa irmã, a expositora, vai trazer. E que possamos cada vez mais iluminar o nosso coração para continuarmos a caminhada diante da vida. Por isso, querido, amado Mestre Jesus, graças nós vos damos por podermos estar mais uma vez aqui, presentes nesse momento de prece, ajudando e sendo ajudados. Queremos também, nesse instante, levar os nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo e, em palavras sentidas, agradecermos a oportunidade que está sendo nos dada, pedir para os nossos protetores muita luz, paz, e para os nossos irmãozinhos que ainda caminham na escuridão, uma faísca do vosso glorioso e eterno amor, para que eles entrem na senda do progresso. Muita luz, muita paz para cada um de nós, muita luz, muita paz para os nossos familiares, amigos e, logicamente, para toda a humanidade. Com esta prece, nós damos, em definitivo, por abertos os trabalhos da Associação Caminho da Paz e que possamos realmente, quando retornar aos nossos lares, levar um pouquinho de conhecimento que a gente irá aprender na noite de hoje. Que assim seja, assim será. Antes de passarmos a leitura da nossa irmã Odete, queremos apresentar aos irmãos, mais uma vez conosco, a nossa irmã Cidelma, da Sociedade Gabriel Delane, da cidade de Esteio, nossa co-irmã. Seja muito bem-vinda, que a luz e a paz esteja sempre no teu coração. E o assunto é um assunto maravilhoso, que eu simplesmente amo, e acredito que vocês também vão gostar. O tema da noite de hoje é sobre reencarnação. Tá bom? Odete, passamos para a sua leitura e logo em seguida gratidão dizemos nós, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, é a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão do livro do Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião destas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes escutamos, nas classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentaram-se amargamente da condição em que se encontram. Que assim seja. Olá, pessoal. Gratidão. Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui novamente, assim, depois desse recesso meio longo, né? Mas assim, eu fico muito feliz quando recebo o convite de estar aqui com vocês. E é uma casa que sempre nos acolhe com muito amor, muito carinho. Não só nós que viemos fazer o trabalho, mas a todos que dentro na casa, né? Todos são bem acolhidos, a gente sente esse carinho. Então, gratidão, seu Hélio, por mais essa oportunidade, porque quando nós recebemos a oportunidade de falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos, primeiramente nós que temos que aprender, né? Nós, os conversadores, porque ainda não somos palestrantes. Eu não sou. Então, que a gente possa conversar e que nessa conversa
nós possamos entender e compreender por que nós estamos aqui, da onde viemos, por que viemos e para onde vamos. E o assunto reencarnação, às vezes, as pessoas ficam meio assim, né, tal. Mas assim, muitos não acreditam na reencarnação. Pessoas que vão ao centro espíritas há anos vão para tomar o passe e não acreditam em reencarnação. Então, nós temos que acordar. Nós temos que acordar para a nossa realidade espiritual. Ou seja, nós temos que entender que somos seres espirituais revestidos na matéria, na carne, por isso é encarnado e desencarnado. Quando desencarnamos, ou para muitos a morte, nós perdemos, o espírito perde esta roupagem, que faz parte do mundo material, que apodrece, que os bichinhos lá devoram, né? Mas que a nossa vida, que Deus nos deu e nos criou, é espiritual. Então, somos seres espirituais vivendo na matéria. Ou seja, de passagem no mundo de provas e expiações neste momento, porque não temos ainda o progresso espiritual de estarmos no mundo mais elevado. Saímos do primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e vamos, nosso próximo é o mundo de regeneração. Mas esse corpo carnal, assim que nós desencarnarmos, morreu, apodreceu, não existe mais. Ah, mas como é que eu vou reconhecer o meu pai, minha mãe no mundo espiritual? Eles se apresentarão como na última encarnação, mas não significa que vão estar como seus pais ou seu irmão, porque o espírito tem muitas existências. Nós temos existências. Vida é uma única, a vida espiritual. Mas o espírito vive existência. Então, sempre que nós temos chance de uma nova existência, nós reencarnamos. Ganhamos um corpo material que dá corpo ao espírito, que serve de instrumento. E eu chego a dizer até que nosso corpo é o templo do nosso espírito. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo físico também. Porque nós somos feitos de corpo espiritual, perispírito e corpo carnal. Nós somos 3 camadas, três em um. Quando nós desencarnamos, esse corpo apodrece e o perispírito e o espírito retornam ao mundo espiritual. Tudo que eu fizer de bom e de ruim vai ficar no meu perispírito. E eu não fico bonzinha, boazinha e nem queridinha só porque eu desencarnei. Eu vou levar minhas más tendências, as minhas boas ações junto comigo, tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento e todo o aprendizado que eu tiver aqui como encarnado, eu levo para o mundo espiritual. Quando eu reencarnar, eu vou ter esquecimento de toda essa vivência, mas vai ficar na minha consciência, no meu subconsciente, na minha mente, tudo que eu aprendi. Por que às vezes a gente diz assim, nossa, que criança inteligente, como que ela sabe fazer isso, como ela é só uma criança? E quantas vidas, quantas existências essa criança já tem? Que espírito mais adiantado essa criança deve ser? Né? Então assim, não vamos julgar nunca pela aparência carnal. Tá? Somos seres espirituais e a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Quando Deus nos criou, Ele nos criou espírito. Depois Ele nos deu um corpo carnal, mas primeiramente somos espíritos. Então nós não temos que ter medo de espírito. Nós não temos que ter medo de ver espírito, porque somos espíritos. Só tem pessoas que têm a mediunidade que pode ver o espírito desencarnado. Eu só vejo os encarnados. Não tenho assim tanta sensibilidade assim, mas eu gostaria de ter assim. Mas não me foi dado, talvez porque eu estou meio acelerada no pensamento e eu ia fazer, não ia dar certo.
Não sou um Divaldo Franco e nem um Chico Xavier. Mas então essa situação tem que ficar clara para nós. Nós entendemos que somos seres espirituais, que vivemos existências. Hoje estamos vivendo no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Mas futuramente vamos passar a um mundo de regeneração. Se nós não compreendermos a nossa existência, se nós não vivermos de acordo com as leis do Cristo que está no Evangelho, nós permaneceremos em mundo de provas e expiações, talvez não aqui na Terra, porque a Terra se transformará em regeneração, mas partiremos para outros mundos. Porque Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa é o universo, as moradas, os planetas. Então nós não temos mais que, há vidas, há ETs. Quando eu era jovem, faz tempo. Quando eu era jovem, eu tinha medo de ET. Porque quando começou a acontecer aquelas coisas, tem invasão de ET, eu ficava curiosa, mas com medo. Por quê? Eu pensava assim, e se um desses ETs, me leva, e eu nunca mais vou ver meu pai e minha mãe, e eu não volto para a Terra, como que vai ser a minha vida? Eu vou morrer? Mas aquelas coisas assim. E depois a gente conhece a doutrina espírita, e depois a gente começa a estudar, e a gente começa a compreender, entender. Isso tudo, esses entendimentos e essa compreensão, fica conosco. Então, quando eu voltar à próxima encarnação, eu já tenho que ter aprendido nesta existência. Então, que nós possamos, cada existência, nos aprimorar mais, buscar mais. Nós não podemos ficar na ociosidade. O trabalho é uma lei natural, é uma lei do Cristo, é uma lei de Deus. Então, nós temos que trabalhar. O trabalho material, o trabalho espiritual, todo o trabalho é para o nosso progresso moral e espiritual. Então, que façamos bem o nosso trabalho. Se o meu trabalho na casa espírita é fazer a higienização, varrer, lavar, coisa, que eu faça com amor, com carinho, com dedicação. Porque é meu trabalho. Porque isso faz parte, é uma tarefa que eu escolhi. Qualquer trabalho na casa espírita, ou na nossa casa, ou para alguém. Se eu trabalho numa empresa e eu sou paga para fazer determinado trabalho, mas aí no setor tal faltou fulano e aí me chamam. Não vou fazer. O meu sou paga para fazer isso aqui. Não, gente. Nós não somos assim, nós não fomos criados para isso. Nós temos que estar apto a qualquer trabalho. E outra, se vai ser remunerado ou não, isso é uma outra situação e é um outro. Mas nós temos que estar abertos ao aprendizado, a aprender e a fazer. Tá? Isso faz parte do nosso progresso. Entendendo isso, vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz. Conforme a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas experiências, autor do seu destino, que elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu colocaria assim, Deus, eu estou do lado contrário, livre-arbítrio, conforme suas obras. Então, Deus me dá o livre-arbítrio e eu entrego as minhas obras. Essa flechinha vem e volta para Deus. O que Deus espera de mim? Que meu livre-arbítrio, que é o meu dom maior que Ele me deu, que eu posso escolher, mas que eu possa fazer boas escolhas, que eu possa estar conectado à espiritualidade maior, que eu possa estar conectado com Deus e Jesus para fazer boas escolhas. Eu não posso sair por aí, Deus me deu o livre-arbítrio, eu vou fazer, depois eu resolvo. Eu vou chutar o balde, depois eu resolvo. Não, nós temos uma consciência, nós temos o livre-arbítrio e nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Na dúvida, perguntamos à nossa consciência, o que será que Jesus faria? E nosso mentor espiritual vai responder, e a gente sabe.
o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, essas coisas, essas pequenas coisas que nós temos que ter em mente. Nós temos que saber, nós temos que praticar no nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa experiência, isso faz parte da nossa existência. Nós não temos que ser espíritas só na casa espírita. Nós temos que agir como espíritas em todo e qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, principalmente. Eu estava comentando com o seu Hélio antes que, uns dias atrás, meio que meus irmãozinhos, assim, não tão esclarecidos, me pegaram desprevenida, ou eu rateei, porque eu sou muito reativa. Eu sou reativa, sou impulsiva, e eu estou trabalhando para eliminar isso nessa encarnação, mas eu não estou vendo muito. Eu já estou numa idade avançada e ainda não consegui eliminar essa parte. Então, o que aconteceu? Eu estava sofrendo fisicamente a atuação dos nossos irmãozinhos. Ou seja, eu baixei a minha vibração, eu permiti, meu livre-arbítrio, que eles me influenciassem a ponto de sentir dor. Então, quando eu dei por mim, né, eu já estava sentindo dor física. Aí eu disse, não, mas isso não pode ser, eu não tenho essa dor, eu não fiz nada para ter essa dor. Busquei esclarecimento, fui fazer um atendimento fraterno, fui buscar ajuda espiritual na casa espírita. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Estar atento nas pequenas coisas. É quando a gente reclama das coisas, ou xinga, não tem paciência para responder as coisas. Eu estava dando um exemplo. Eu sou reativa no sentido assim, ó. Eu falo uma coisa assim, geralmente é para os filhos que a gente fica bravo, na família, assim. Aí vem e diz assim, mas é tal coisa, né? Não, eu já te falei, é tal coisa. Como que tu não ouviu? Não prestou atenção? Eu me altero. Isso. Aí diz, mas é normal. Mas eu já tô na doutrina. Eu tô trabalhando, eu tô explicando que não é assim. Como é que eu vou fazer? Eu chego na casa espírita e eu digo, temos que ler o evangelho todos os dias. Levantar, fazer uma prece, agradecer o dia. E ler uma frase, um parágrafo do evangelho, fazer uma prece, agradecer o Pai Maior e ir ao trabalho. Como que eu não vou fazer isso se eu digo para fazer? Então eu estou errando. Eu tenho que fazer. Porque faz parte do viver espiritual, do meu progresso espiritual. E quando eu deixo de fazer, não por negligência, mas porque eu baixei a vibração e os irmãozinhos fizeram com que eu não quisesse mais fazer o evangelho quando acordasse, nem fazer prece. No outro dia eu pensava assim, mas eu fiz o evangelho? Eu li? Eu fiz a prece antes de dormir? Não lembrava. Olha que ponto a gente acha que não, gente. Porque está na casa espírita, porque trabalha aqui, ali, lá, que faz palestra, porque dá passe, porque somos, sim, atacados. Por quê? Porque a espiritualidade inferior não quer que nós progredimos. Ele não quer a luz. Eles não querem. Mas nós temos que ser luz. Nós temos que ser o quê? Uma centelha divina. Eles têm que perceber em nós essa centelha, essa luz divina. E nós não podemos abrir nenhuma brechinha. Hoje estou bem, graças a Deus. Eu leio o evangelho de novo, faço o evangelho, faço as preces. Mas a gente leva uns sustos. Então, assim, é todos os dias. Orai e vigiar. Sempre. Meus irmãos, não vamos permitir. Determinismo. Inevitável nascimento, morte ou desencarne, né? E reencarnação. Estabelece as linhas matrizes das existências corporais. Ou seja, quando eu preparo o meu reencarne, a minha nova existência na Terra, existe todo um acompanhamento espiritual, existe todo um planejamento das provas que irei passar, das expiações que irei expiar das minhas faltas anteriores
e das que viverei, né, naquela existência. Então, nessa programação, eu tenho que saber que eu tenho que ter força para resistir todos os infortúnios, todas as aflições, e que eu prometi e vou cumprir, e devo cumprir com todas as responsabilidades que eu assumi. Mas é claro que, chegando aqui, a gente tem o esquecimento da vida pretérita, tem o esquecimento do planejamento, esquecemos até que nós concordamos em nascer naquela família, e aí quando a gente entra na adolescência, eu não queria nascer nessa família, eu não queria que se fosse meu pai e minha mãe. Queria. Você correu 100 e tantos milhões de espermatozoides, e você, ó, na frente para chegar primeiro. Quis sim. Você quis ser o primeiro. Você quer ser o primeiro sempre. A gente quer. Só que não é assim que funciona. E quando eu escolhi aquele pai e aquela mãe, eu sabia das dificuldades que eu ia ter naquele lar. E eu sabia também das dificuldades que eu teria com meus irmãos. Tudo isso a gente sabe. Só que quando nós chegamos aqui no reencarno, nós esquecemos todo o planejamento. E o que é nos colocado? As nossas provinhas de paciência, de amor, de caridade. E às vezes a gente roda. Aí tem aquele irmão difícil que a gente quer mais aqui. Deus que me perdoe, mas às vezes a gente diz assim, por que esse irmão não morre? Aí quando a gente é criança, a gente diz. Quando tem aquele irmãozinho que fica nos provocando. É na ignorância, mas a gente diz. E é assim. Então, assim, ó. Hoje nós temos a doutrina, graças a Deus, que nos esclarece essas coisas. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, nós já temos conhecimento. Então, se as coisas nos acontecem, nós temos que saber como reverter. Como sair daquela situação, né? Tem uma colocação de Kardec, e eu não sei qual é a revista espírita, mas eu ainda vou descobrir. Ele coloca assim, ó, que a nossa vida espiritual é uma longa e larga estrada, florida e linda. Porque quando nós desencarnamos e nós voltamos para a pátria espiritual, seria voltar para essa estrada larga, linda e florida. Quando nós temos que retornar para o reencarne, nós voltamos para uma floresta densa e cheia de perigos, cheia de armadilhas, cheia de feras. O que é isso? Nós vamos reencontrar na floresta as armadilhas, feras, coisas difíceis. Nós não temos que desbravar essa floresta. Ou seja, nós temos que viver nessa floresta, que é o nosso mundo de provas e expiações, e o materialismo. E nós temos que lutar contra o materialismo. Nós temos que lutar para sobreviver nessa floresta. E aí, quando nós chegamos novamente na estrada lá, nós ficamos felizes. E aí, então, a nossa existência é estrada larga e bonita e floresta densa. Estrada larga e bonita e floresta densa. Então, quando nós desencarnarmos e nós já estivermos num patamar mais adiantado, nós vamos olhar para trás, ou nós vamos subir na montanha e vamos enxergar aquela estrada larga e bonita, e lá nos pontinhos as florestas densas que nós vivemos, que foram as nossas existências. Então, estamos na floresta, vamos lutar para sobreviver. Estamos com dificuldade na floresta, vamos buscar ajuda. Essa é a nossa ajuda. Esse é o nosso socorro. Nós não podemos ficar à deriva. Nós não podemos ficar como aquele que pediu a Deus ajuda para se salvar, e aí veio barco, e Deus disse que salvaria ele, que ia buscar. Mandou barco, mandou helicóptero, mandou todas para buscá-lo, e aí ele morreu afogado. E chegou para Deus, mas tu disseste que ia me buscar, ia me salvar. Ele disse assim, eu fui, eu mandei vários, e tu não aceitou. Então, nós temos que aceitar a ajuda de Deus, nós temos que aceitar a ajuda da espiritualidade. Quando nós viemos na casa espírita, assistimos o trabalho
do Evangelho e depois nós tomamos o passe, naquela hora do passe, naquela hora que nós nos conectamos à espiritualidade, nós estamos recebendo todos os fluidos que nos dá força para seguir adiante. Quando nós abrimos o Evangelho, que nós lemos uma palavra, a palavra do Evangelho, que nós nos fortalecemos espiritualmente, nós temos força para seguir adiante. Então nós não podemos nos descuidar. Não sejamos descuidados, não sejamos descrentes, que nós possamos ser uma linha reta, que nós possamos buscar a cada dia, sempre, todos os dias, estarmos ligados à espiritualidade maior, estarmos ligados nas leis divinas. Um físico indiano, Amit Goswami, em seu livro A Física da Alma, aborda a reencarnação na visão da física quântica. E aí ele nos fala: a ideia da reencarnação nos permite ver que a morte faz parte da jornada criativa. Nos diz voltarmos à Terra em cada encarnação para realizar algum trabalho significativo, para aprender alguns contextos e remover algum karma negativo. Em outras palavras, temos um destino a cumprir. Pessoas que estão conscientes de seu destino não são atormentadas por questionamentos acerca do sentido da vida. Elas sabem, de acordo com a lei do karma, toda ação praticada intencionalmente tem efeitos imediatos, quando de longo prazo no contexto do modelo da reencarnação. Isso quer dizer que amar ao próximo impulsiona a reverberação kármica que podem demorar vidas inteiras para se dissolver. Compreendendo as coisas nesses termos, é sábio evitar os resultados negativos, de causar dano ao próximo. Do contrário, nós pagaremos por isso em outra vida, ou seja, em outra existência. Quando nós entendermos que cada existência que Deus nos permite retornar, Ele está nos permitindo a voltar, fazer tudo de novo e aprender aquilo que nós não aprendemos, aquilo que nós deixamos de aprender na nossa vida pretérita, expiar as nossas faltas que nós tivemos na nossa vida pretérita, rever coisas e pessoas que nós às vezes prejudicamos. Uma coisa nós temos que ter certeza: não existe injustiça. Na lei dos homens é outro assunto. Com relação a Deus não existe injustiça. Com relação à nossa vida, nosso proceder, não existe injustiça. Não existe vítima e algozes. Se hoje eu sou vítima, numa vida pretérita eu fui algoz. Se hoje vem alguém e mata minha família toda, numa vida pretérita eu fui e matei a família toda daquele irmão. E estou espiando, eu tenho que sentir a dor que ele sentiu quando eu matei. Essa é a parte mais difícil de nós entendermos, né? Essa parte da reencarnação, de justiça e injustiça, é a parte mais difícil de nós entendermos. Porque nós não lembramos, mas nós fizemos. Porque senão nós não estaríamos sofrendo a expiação agora. Nós não estaríamos sofrendo a aflição agora. Quando muitas vezes nós somos logrados, digamos assim, alguém nos passa a perna, nos dá um... né? A gente diz assim: mas isso não é justo, eu trabalhei, eu adquiri e agora veio e me tirou, e me tira assim. Lá no pretérito, tu pode ter tirado de alguém, lesado uma família, deixado uma família sem o dinheiro do pão. Hoje tu tem que passar pela dor, tu tem que sofrer a consequência do que tu fez. Mas a gente logo pensa em quê? Que é injustiça, que é injusto, porque eu trabalhei um mês inteirinho e agora vem e me tiram. Mas quantas vezes eu devo ter tirado de alguém?
Então, se a gente parar de sofrer por injustiça, por determinadas coisas, se a gente começar a compreender por que nós passamos pelas aflições, por que nós passamos por essas expiações, a gente vai sofrer menos, porque nós já entendemos. É claro que nós temos que nos cuidar, nós não vamos começar a deixar a casa toda aberta, nos roubar, quando nós sairmos, nós vamos fechar bem o carro, porque tem carro, a bolsa, nós vamos, né? Porque a gente não precisa também ficar dando. Mas se chega a nos acontecer algo assim, qualquer dano, gente, qualquer dano, nós temos que saber que nós já provocamos esse dano para esse irmão ou outro irmão numa outra encarnação, tá? Qual o objetivo da reencarnação do espírito? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisto que consiste a expiação. Tudo que eu falei anteriormente. Qual a finalidade? A encarnação tem ainda por finalidade a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É dessa forma que ele mesmo concorre para o seu adiantamento. Ou seja, Deus me dá as condições, Deus me dá os instrumentos para eu aprender. Então, eu tenho que aproveitar essa encarnação, essa existência e trabalhar nisso. E aproveitar todos os momentos para eu me melhorar, para eu me fortalecer espiritualmente, para chegar lá com uma bagagem mais leve. Porque se eu digo, eu faço trabalho na casa espírita, então eu posso. Não. Se eu faço trabalho na casa espírita, mais responsável eu sou pela minha existência. Mais responsável eu sou por todos os meus atos. Mais eu tenho que cuidar da minha conduta e do meu caráter. Mais eu tenho que cuidar da minha imagem. Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que ter um caráter reto e eu tenho que ser firme no meu sim e no meu não. É difícil? É. Muito difícil a gente buscar o caminho reto. Nós somos assim. Nós queremos um mundo, nós queremos progredir e nós queremos partir para a espiritualidade pelo caminho reto. Aí nós chamamos o GPS, aí na nossa vida diária, nós somos como se fosse um GPS. Aí a gente quer em determinado endereço, aí a gente pega e bota lá no GPS e tal. E aí tá indo. Aí diz assim, a 300 metros dobra à direita. Aí quando tá pertinho, diz assim, mas eu não vou dobrar à direita. Porque se eu dobrar à esquerda, pega outro atalho e chega muito mais rápido. E aí a gente faz. Aí chegou lá no atalho e se perdeu. Não sabe. Tem que voltar até os 300 metros e dobrar à direita. E é assim nós na vida espiritual. A gente estuda, está escrito aqui, a gente vai na palestra, escuta, a gente faz a leitura, faz o evangelho no lar, e a gente às vezes quer até ser espírita assim, de ficar pregando, né? Só que na hora de fazer as coisas certas, a gente quer pegar atalho. Para a nossa vida, o nosso progresso espiritual não tem atalho. Se nós quisermos progredirmos espiritualmente e moralmente, nós não podemos pegar atalho. Nós temos que seguir o caminho reto. Nós temos que seguir o nosso modelo e guia. Quem é nosso modelo e guia? Questão 621, Livro dos Espíritos. Quando o Kardec pergunta aos espíritos, houve já na Terra espírito perfeito encarnado? E aí eles respondem, sim, Jesus. É o único. Aí a gente diz assim, às vezes a gente diz assim, mas Chico era muito bom, Chico era
veio em missão. E olha, gente, que missão. Passar tudo que ele passou. E ele venceu tudo. O cara é muito bom. Quando eu chegar, numa encarnação que eu chegar a ser um Chico, meu Deus, eu vou estar feliz da vida. Mas eu acho que por enquanto eu sou igual a ele dizia, eu sou só um gravetinho. Né? Só um cisquinho, porque, gente, é difícil, né? Por quê? Porque esse mundo que a gente vive, esse mundo, essa cultura que se criou, esse materialismo que cada vez mais forte nos buscando, uma outra coisa que surgiu para nos libertar e está nos afundando é a tecnologia, a internet. Olha que bacana que a gente tem internet, que a gente consegue, num minuto, chegar no Japão, falar com alguém direto, ver a pessoa lá do outro lado do mundo. Mas compensação está viciando nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos, nossos netos. Nos jogos, nas coisas fáceis. Meu neto de 8 anos disse assim, se você não sabe fazer tal coisa, você vai na internet e busca pelo tutorial. Eu disse para ele, o que é tutorial? Ele falou, de boa, né, de louco. Vó, o tutorial te diz passo a passo, vó, do que você tem que fazer. Se você quer montar uma coisa, você vai lá e busca, vó. Você pede tutorial de como montar tal coisa. 8 anos. Agora ele tá de castigo, tiraram tudo dele. Mas era um menino bom. Era um menino que Deus, né? Tanto é que eu falava no colégio. Sou apaixonada pelo meu neto. Mas assim, se perdeu. Inteligente. Na escola, tudo bem. Ele quer ser o primeiro, ele faz todo o tema, ele é inteligente, coisa. Mas está em casa, ele quer estar no celular. Isso que tem dias e horário. E aí não aceita mais a autoridade dos pais. Por quê? Porque lá no joguinho diz que eles podem fazer o que eles quiserem. E aí ele começou, vocês não são bons pais, vocês são os piores pais do mundo, com 8 anos. Eu não queria ter nascido nessa família, porque vocês são maus para mim, vocês só sabem dizer não para mim, vocês nunca fazem o que eu quero, essas coisas assim. Uma criança de 8 anos, que era doce. Aí minha filha, então agora tu não tem nem jogo, nem youtuber, nem filme, nem desenho, nada. Tu só vai estudar e brincar. Só. Nós temos coragem de fazer isso? Se não temos, temos que ter. Se nós não quiser perder nossos filhos, nossas crianças. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa da minha filha. Porque eu acho que eu ia fracassar. Eu disse, tá, então joga, meu filho. Não sei, acho que não. Não sei. Quero que eu dá, porque eu já criei as minhas. E aí eu disse para ela, tu tem que ser mãe. Eu não posso me interferir, tu tem que ser mãe. É tua vez de ser mãe. Então, essas coisas, vocês conseguem compreender como o nosso dia a dia traz coisas para a gente aprender? Para a gente saber discernir o certo e o errado? O bom do mal? É assim, gente. Cada família tem a sua situação. Cada família tem a sua discórdia. As suas dificuldades. Mas é ali, na família, que nós temos que aprender. Porque foi ali que nós reencarnamos. Foi ali que nós pedimos para reencarnar, para voltar à Terra, para voltar e ter mais uma chance para nos melhorar. E aqueles que vêm depois de nós, nossos filhos, nossos netos, a mesma responsabilidade. Então, dizer não aos nossos filhos é um dever de nós pais, sim. De nós avós, sim. Temos que saber dizer não. E para os nossos amigos que querem nos levar, às vezes, para o atalho, sim, temos que dizer não também. Olha, eu nunca vi relógio para correr tanto. É o relógio dessa sociedade. Eu chego e começo a falar o relógio, né, velho? Então tá, vamos mais uma parte. Leon Denis. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro é fantástico, eu aconselho. No livro No Invisível, no capítulo 21, ele nos diz assim: o universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. As vastas
perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos, como no campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando essa certeza penetrar em nosso espírito, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nessa vida, nem nas inúmeras vidas ou existências que nos compete o destino a percorrer. Que lindo. É um livro que devemos buscar a leitura para nunca deixar de ler o Evangelho, nunca deixar de ler as obras básicas, tá, gente? Estudar, nós vivemos para estudar, para aprender. Kardec nos diz, irmãos, amai-vos e instruí-vos. E Jesus nos diz, amai uns aos outros como eu vos amei. Se nós queremos o bem dos outros, nós queremos o nosso bem, nós temos que querer o bem do outro. E nós temos que parar com o hábito do julgamento. Nós ainda julgamos. Se não julgamos a aparência, nós julgamos o falar. Se não julgamos o falar, o olhar, o jeito de ser do irmãozinho, mas nós julgamos. Então vamos trabalhar esse fato ainda, essa erva daninha que nos impede de progredir. Vamos começar a olhar nosso irmão, como alguém que veio também para aprender, alguém que às vezes está só necessitado de um abraço, de um carinho, de um sorriso, né? Vamos olhar, vamos parar de olhar com diferença ou indiferença para o nosso irmão. Às vezes, assim, por cor, agora tem várias coisas que impedem, né, nós de nos olharmos como irmãos, como Jesus nos ensinou. Mas assim, ó, tenho que dizer para vocês que essas barreiras, essas coisas que vêm, nós temos que vencer. Se nós ainda temos uma rejeição como qualquer outro irmão, nós temos que trabalhar e vencer. Nós não podemos rejeitar o nosso irmão. Ele também é centelha divina, Deus também criou. É só nós entendermos isso, gente. Que ele também é uma criatura divina, que ele também foi criado por Deus. Que nessa encarnação, talvez ele tenha escolhido aquele corpo para se melhorar. Porque talvez se ele tivesse escolhido um outro corpo, ele teria se perdido no caminho. Vamos ver pelo lado da beleza física. Se eu tenho tendência à sensualidade, sexualidade, eu tenho essa má tendência, e aí eu venho num corpo lindo, o que vai acontecer? Eu vou me perder na sexualidade, Por quê? Porque o mundo lá fora chama para isso. Mas se eu venho com um corpo que não é tão sensual e uma mente também não, talvez eu não tenda a pender por esse lado. Mas ainda está forte em mim esse lado da sensualidade. O que eu tenho que fazer? Trabalhar para vencer esse lado. Se eu tenho a tendência de roubar, eu tenho que trabalhar. Às vezes eu venho sem a mão. Ou se eu tenho a tendência ao suicídio, eu posso vir sem as duas mãos. Vocês conseguem entender por que às vezes o nosso irmãozinho é diferente? Por isso. Porque ele está espiando ou passando pela prova que ele precisa. Vamos amar uns aos outros. Posso ler uma mensagem, seu Hélio? Tá. É que senão eu tenho que cumprir e depois não me chamam mais, né? Renasce é o nome da mensagem. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não esperes por uma nova encarnação para renascer em melhores condições interiores, a fim de que possa realizar o que nesta não tens conseguido fazer. Como o sol que renasce a cada dia, ou como o ano que se renova a cada janeiro, renasce hoje das tuas falhas morais e busca o aprimoramento da tua alma. Se até ontem fracassastes nos teus propósitos de melhoria interior,
Renasce hoje para a vida mais ativa em favor do bem comum. Se viveste envolto num emaranhado de erros que cometestes, renasce agora para uma vida de mais acertos. Todos os dias a vida te oferece inúmeras oportunidades de renascimento interior. Renasce sim. Do ódio para o amor, da mágoa para o perdão, da maldade para a bondade, da tristeza para a alegria, do desânimo para a luta, da revolta para a resignação, do orgulho para a humildade, da vaidade para a simplicidade, da descrença para a fé, da dúvida para a certeza, da crítica para a indulgência, da queixa para a paciência, da irritação para a calma, da agressividade para a brandura, do egoísmo para a prática da caridade. Assim, qual a feia lagarta que renasce do casulo transformada em linda borboleta, haverás de renascer um dia em outra vida, pleno de luz pela vitória que conquistaste sobre ti mesmo. Então, que possamos, através desse estudo dessa noite, renovar-nos a cada dia, cada renascer, cada amanhecer, que possamos orar muito, não desistamos, não deixamos de orar. Orai, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai. Esse é o recado. Vamos orar, vamos nos libertar das nossas vicissitudes. Que assim seja. É assim, seja. Então, agradecemos a palestra da nossa irmã. Então, que possamos levar para o nosso lar um pouquinho do que é que aprendemos nessa noite. Então, nesse momento, fechando nossos olhos, se assim desejar, relaxar e levar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais, a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso modelo, que possamos elevar o nosso pensamento aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos orfanatos, a todos os nossos irmãos que encontram-se em dificuldade. Que essa prece unida a tantas outras chegue como um bálsamo fortalecedor a cada um conforme o merecimento. E também levamos o nosso pensamento ao nosso lar. Se algum irmãozinho desencarnado lá se encontra a perturbar, que a luz dos benfeitores espirituais se faça presente, levando eles para a luz e o esclarecimento. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta noite e agora, ao passarmos a sala de paz, que possamos estar em sintonia, em harmonia e em paz. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.